obrigado, pastor Marcos. Tempo precioso. Tivemos esse tempo agora na praia, muito abençoado, e tivemos um tempo bem intenso lá em Porto Alegre, com as enchentes, né? Então, alguém pergunta, vocês foram afetados pelas enchentes? Falei, sim e não, porque em nossa casa e em nossa igreja não chegou a água, mas chegou a 1,5 km. Meu filho ajudou a tirar a gente das águas, pisou na lama, teve que tomar uma vacina especial, né, para evitar a leptospirose e algumas doenças do rato, alguma leishmaniose, alguma coisa assim, alguma doença de rato. Ele teve que tomar a vacina. Mas é como um incêndio, né? Quando acontece um incêndio, você pode ser queimado, ou você pode cair muita cinza em você, ou muita fumaça. Nós não fomos queimados, mas nós inalamos fumaça, porque chegou muito perto. Muita gente ao redor foi atingida. E nós tivemos que carregar água de piscina para dar descarga em banheiro. Não tinha água. Nós tivemos que abrir um poço profundo do vizinho e tirar água no balde, como antigamente, para abastecer a igreja e abastecer o abrigo, que nós temos 60 pessoas morando no abrigo que era a igreja. Foi um desafio, foi uma bênção e continua, porque até agora tem gente sendo ajudada pela igreja com coisas maiores que a gente dá meio discreto, porque se fizer propaganda, todo mundo quer. Nós estamos doando agora geladeira, cama, botijão, armário. Então, tem gente que tem e quer de novo. Então, tem que ser muito cuidadoso. Manda alguém lá, até meio escondido, fala para o vizinho, cadê a dona Maria? Onde é que ela mora? Ela tem fogão? Dá uma olhadinha, bate na porta de surpresa. Não dá para esconder. Se é um calçado, se é uma roupa, esconde debaixo da cama. Mas não dá para esconder um fogão ou uma geladeira dentro de uma cozinha. Então, se não tem, não tem. Aí a gente consegue, pela graça de Deus e pelas doações, inclusive vocês, aqui a igreja doou, nós compramos. Nós já compramos mais nos últimos meses, no último mês, mais de 30 geladeiras, mais de 30 fogões e outras coisas que a Cleia e o pessoal está comprando o tempo inteiro. Então, nós somos repassadores de bênção de outras pessoas do Brasil todo. E assim, muita gente tem sido abençoada. Mas vocês são uma pedra viva aqui no Agreste. Vocês são uma adolescente, uma igreja, uma pessoa com 17 anos está saindo da adolescência. Falamos sobre isso ontem. 17 anos, eu não mandei para a mídia porque essa mensagem Deus nos deu de ontem para hoje e eu fui anotando de um lado para o outro. É uma continuação daquilo que eu falei brevemente ontem. Eu falei brevemente ontem de que aos 17 anos alguém se habilita a dirigir, fazer carteira, se habilita a ser um cidadão, um militar, passa pelo exército. Aos 17 anos, mais ou menos, o sujeito ou a sujeita faz vestibular ou Enem, se habilita para uma formação superior. Então, muita coisa acontece aos 17. É uma fase de limiar, de transição, de passar de uma fase de depender dos pais. Com 17 anos, você é quase inimputável, nem pode ser preso. Depois dos 17, se fizer uma besteira, você já pode. Então, algumas coisas mudam, algumas responsabilidades mudam, tá certo? É uma idade de muita força, muito vigor, e normalmente é uma idade de decisões. Então, pastor Marcos, pastora Cris, chegaram até aqui, junto com vocês, como eu disse, não importa quanto tempo você tem de fé, ou de CCA, tá certo? Mas façamos o seguinte, hoje todos nós temos 17 anos, tá? Mesmo quem tem menos, você tem 17 anos. Mesmo quem tem mais, você tem 17. É a idade do CCA. Sabe, o nosso destino está atrelado à nossa cidade em muitos aspectos. Economia, educação. Nossa vida está atrelada à nossa nação. Quem é venezuelano agora está sofrendo
de um jeito ou de outro, porque nasceu lá e o país está em uma turbulência social, política, econômica. Quem nasceu em um país privilegiado tem as benesses que a nação traz. Do mesmo jeito, quem participa de uma igreja abençoada, cheia de Jesus, cheia de fé, cheia de promessas, também participa de toda a bênção que Deus tem para esse lugar. Assim como Obed-edom. Obed-edom na Bíblia, ele é um sujeito que por acaso habitava na fronteira, ele não tinha muita coisa, ele tinha uma vida comum, ele tinha dívida, ele tinha algumas doenças, você conhece a história, ele tinha limitações, ele era um sacerdote, ele era alguém de linhagem sacerdotal, mas estava fora de Jerusalém, lá na fronteira, até que a arca caiu na casa dele. Em 3 meses, Deus abençoou tudo que ele tinha, e Deus enriqueceu Obed-edom de tal maneira, que em vários 8 episódios, pelo menos, futuros, ele aparece cuidando da arca em Jerusalém, ele aparece cantando junto com Asaf, ele aparece liderando uma equipe de 68 pessoas, ele aparece cuidando do tesouro do templo, 12 bilhões seria o valor de hoje, ele administrando, tudo porque ele priorizou a Shekinah, a glória de Deus, aquilo que Deus colocou na casa dele como a glória e a aliança. Enquanto você tocava Jaziael, Deus me fez dizer para você que você é um Obed-edom dessa geração. Deus viu em você e da sua casa guardiães da glória, guardiães da arca. Vocês têm feito isso e por isso mesmo Deus tem abençoado, tem honrado. Mas dos 8 níveis de Obed-edom, talvez vocês estão no 3º, estão no 4º, tem muito mais. Tem muito mais. Pesquisa, me pede uma história completa sobre ele, que tem cada passo do que esse homem experimentou por guardar a glória e a arca do Senhor. Você e a sua casa são um Obed-edom desta geração. Mas, queridos, a mensagem é a força dos 17 anos. Diga, eu tenho 17 anos. Quem tem 17 anos é um touro, come demais. Quem tem um filho com 17 anos, aqui, um menino, come, mas come. Até as meninas querem ser educadas com 17, come. Lá em Porto Alegre, quando ela tem um menino que vai junto com ela, está de olho, ela come metade das azeitonas, já fica cheia. Ela come metade da fatia de pizza, já para. Mas se não tiver ninguém assim de olho nela, ela come 8, 9, 17 fatias de pizza. É verdade, lá tem uma que come 17 fatias. Então, é uma fase de consumir, de comer, é de energia, você está crescendo, você está numa ebulição, pronto para avançar. Os atletas que estão agora em Paris, a maior fase de treinamento, de luta, de preparação, é 17 anos. Lembre-se, é uma idade de limiar, transição e de preparo para grandes desafios. Então a mensagem é a força e o poder dos 17 anos. Não são somente os 17 anos do CCA, são os meus 17, os seus 17 anos. Vamos ver alguns exemplos onde os 17 anos fizeram grande diferença na vida de alguém. Aos 17 anos, José foi levantado por Deus. Gênesis 37, 2. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, está na Bíblia, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai. Era o 10º filho de Jacó, apenas o 10º filho, mas ele apacentava os rebanhos do seu pai. Queridos, se você quer crescer na vida, quer ser abençoado por Deus, quer que Deus mude a sua história radicalmente, apacente os rebanhos do seu pai. Os rebanhos do seu pai não são apenas
o pastor Marco, a pastora Cris, seu pai é Deus que te chamou para cuidar de rebanhos, de pessoas, de ovelhas. E quando você faz isso, Deus vê. José foi dotado de sonhos. José foi dotado de capacidade administrativa. José foi dotado de capacidade de amar a Deus. José não fazia as coisas erradas que seus irmãos faziam. Por isso mesmo o pai o amava, lhe deu uma capa colorida. José era privilegiado, talvez o pai devia ter feito tanto isso, mas os irmãos passaram a odiá-lo. Às vezes, quando você faz tudo certo, quando você é uma bênção, você pode ser maltratado, beliscado pelos irmãos. Porque às vezes, aquele que não quer pagar o mesmo preço, fica fazendo bullying com quem quer. Ih, puxa saco. Ih, ora toda hora. Só vive na igreja. Ih, só vive evangelizando. Está querendo alguma coisa. Está querendo agradar o pastor. Está querendo aparecer. Eu quero mesmo. Queira aparecer fazendo a coisa certa e agradando a Deus. É assim que Deus abençoa. E os 17 anos é a melhor idade para usar a sua energia e a sua força para Deus. Com 17 anos, ele foi jogado numa cisterna pelos irmãos. Ele foi vendido pelos irmãos. Mas como ele disse lá na frente, aquilo que vocês pensaram que era um mal, Deus transformou em bem. Porque Deus estava preparando José para ser o salvador, não apenas da sua família, mas de toda aquela região do mundo, porque uma fome enorme, gigantesca, terrível, ia aparecer. Com essa idade de 17 anos, ele entrou no Egito e foi vendido para o comandante da guarda chamado Potifar. Potifar. E porque ele estava ali, parecia que era um castigo, parecia que era uma maldição, era uma direção e um propósito de Deus. Com 17 anos, um adolescente ainda, numa terra estranha, começando uma vida nova, num desconhecido, mas Deus estava com ele. Gênesis 39, 2-4. O Senhor Deus estava com José. Olha para o seu vizinho e diga: o Senhor está com você. O Senhor está com você. E isso faz toda a diferença. Que veio a ser homem próspero. Não era hoje um homem com 30 anos, parece que ainda nem é homem, né? Ele tinha 17 anos e já era um homem próspero. E estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Com que idade? 17 anos. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo da sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Quando você é fiel a Deus, os homens vão reconhecer isso, vão, mesmo você preso, mesmo você vendido, mesmo você aparentemente, supostamente em desvantagem, Deus vai criar circunstâncias, mover céus e terra ao seu redor para abençoar a sua vida e a sua fidelidade e o seu coração de amar a Deus. Pai longe, irmãos longe, mas Deus perto. Deus perto. Não foi com 50 anos, foi com 17. José providenciou comida, José providenciou o pai vir para o Egito, providenciou ele tornar-se um governador no Egito. José foi o segundo em toda a terra do Egito. Porém, começou quando? Aos 17 anos. Que hoje, 17 anos do CCA e nosso, seja um tempo em que eu digo: Senhor, que seja um marco, que seja uma largada, uma partida para uma nova jornada de fé, de conquista, de avanço, de bênção e de sabedoria e graça. José tinha um senso, um tino administrativo. Onde ele colocava a mão, prosperava. Não era Midas. Você conhece a história de Midas, né? Midas era um rei grego que ele foi abençoado pelos deuses ou amaldiçoado.
porque ele era pobre e ele queria muita coisa, e ele pediu a graça e o favor de que tudo que ele tocasse virasse em ouro. Tinha uma pedra aqui, ele queria riqueza, tocava na pedra, virava ouro. Tocava, virava ouro. E ele vivia o cara mais feliz da vida. Tocava, virava ouro. Tocava, virava ouro. Até que um dia, ele estava lá e veio o filhinho correndo para abraçar. Papai, papai, papai. Quando abraça o pai, virão a ouro. Pior ouro foi o filho dele virar uma pedra fria de ouro. Então, ouro não é tudo. O ouro mais precioso é aquele ouro que agrada a Deus e que não é fruto de vaidade, tá certo? E que não é fruto apenas da arrogância e da ganância humana. Deus quer que onde você tocar vire ouro, mas não de maldição, ouro de bênção para a sua família, para sua cidade, para o seu trabalho, para que onde você tocar esteja sendo bênção. José era esse homem, onde ele tocava, na prisão, interpretava sonho, ele tinha revelação de Deus. Mas tudo começou aos 17 anos. Diga 17 anos. Glória a Deus. Aos 17 anos, segunda personagem, Davi enfrentou o gigante Golias. Alguns acham que foi com 16, outros que foi com 18, outros que poderia ser 15, mas os judeus, a Mishnah, que é uma coletânea de estudos judaicos, e alguns rabinos, o Talmud, eles creem que Davi tinha a idade de mais ou menos 17 anos, quando ele foi enfrentar o gigante Golias. Ele tinha 7 irmãos, todos amados pelo pai, soldados do exército de Saul. Ele tinha um pai que tinha uma fazenda, gado. Ele era um garoto de recado. Davi cuidava das ovelhas no campo. Davi fazia um trabalho de servo. Muitos dizem que talvez Davi não era filho da esposa de Jessé. Tudo leva a crer que Davi era filho de uma mulher estrangeira, talvez de uma concubina egípcia ou cuxita de alguma região. E por isso mesmo ele nem comia na mesa com os irmãos. Quando Samuel foi ungir um novo rei na casa de Jessé, 7 irmãos passeando, 7 soldados do exército de Saul, todos lá passeando, e Samuel, uau, esse não é. Esse não é. Mas Senhor, e agora, Jessé, acabaram os seus filhos? Sim, não tem nenhum filho mais. Tem o Davi. Ele não era especial, ele não era alguém que tinha uma posição ou um assento na mesa dos irmãos, talvez pelo fato de ser um filho apenas de Jessé e não da esposa, que era mãe daqueles outros filhos. É uma teoria. Seja como for, ele era um rapaz segundo o coração de Deus, que lá no monte cuidava de ovelhas, que lá no monte dedilhava a sua harpa. Era um adorador quando ninguém estava olhando. Com que idade? 17 anos. Ele disse, 1 Samuel 17, 34 a 36. Saul disse, não, você não pode. Você é muito jovem. Você não é tão grande. Porque dizem que Davi não era. Ele talvez teria no máximo 1,60 m. Tem esperança para os baixinhos, tá? Ele não era alto. Davi não era alto. Davi tinha muitas sardas no rosto, aquelas manchinhas, pintinhas. E Davi, depois que ele ficou musculoso, um guerreiro forte, mas no início ele era magrinho, então não era a figura mais apropriada para enfrentar um guerreiro treinado lá na Filístia, com todo o aparato de guerra. Mas ele era o escolhido de Deus, porque como Deus falou para Samuel, eu não olho como o homem olha, porque o homem olha o exterior, a aparência, mas Deus olha o coração.
Deus olhou para o coração de Davi, assim como Ele olha para o seu coração. E aquele momento decisivo foi quando ele tinha 17 anos. É uma data fundamental para Deus fazer grandes coisas e vencer gigantes. O CCA está na idade de vencer gigante. Você está na idade de vencer gigante, seja ele qual for. E o Saul disse, não, mas qual é a prova? Qual é o currículo que você pode me apresentar de que você pode vencer esse gigante? Se ninguém em Israel se qualifica. Davi respondeu, este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Você está livrando cordeiros da boca do leão? Um discípulo, um parente, um amigo, tá certo? Eu livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Não é bravata, não é contar vantagem. Ele está contando qual era a sua lida diária lá no pasto, lá no monte. Tá certo? E este teu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Queridos, tem muitos filisteus ainda hoje. Tem muitos Golias afrontando. Tem muitos gigantes tentando afrontar o exército inteiro. Às vezes até o rei, prefeito, governo estão amedrontados contra algumas catástrofes, calamidades, mas Deus quer levantar os Davis. Davis aqui é metafórico para homens e mulheres que amam a Deus, que adoram o Senhor e que estão dispostos a não se dobrar diante das ameaças dos gigantes do mal. Mas tudo aconteceu aqui com que idade? Ele foi apenas levar queijo e comida para os irmãos e um presente para o comandante do exército. E lá, com que idade? 17 anos, ele enfrentou o maior desafio da sua vida, que foi desafiar, ou aliás, aceitar o desafio de Golias para um duelo, para um embate. E Deus deu graça, porque apenas com uma funda ele acertou a testa do gigante, e naquele dia o gigante caiu, né? O gigante caiu, glória a Deus. Os gigantes precisam cair para que Deus reine, para que Deus governe. Mas Ele quer usar jovens, Ele quer usar a sua vida. Com que idade? 17 anos, por que não? Todos aqui, eu disse, temos 17 anos. O CCA, o pastor, os pastores, você, todos nós estamos nessa fase de transição dos 17 anos para avanços poderosos em Deus. Como Davi, enfrenta os gigantes e Deus vai te dar muita vitória. Terceiro exemplo, aos 17 anos, Daniel demonstrou mais sabedoria do que todos os sábios da Babilônia. De novo, o Talmud, a Mishnah, dizem que quando Daniel foi levado para a Babilônia, ele tinha 17 anos. São os hebreus, os judeus que dizem, 17 anos tinha, porque Nabucodonosor invadiu Judá e Jerusalém. E aí ele, muito esperto, decidiu pegar a nata, os rapazes mais inteligentes, mais preparados, mais filhos da nobreza, tá certo? Os nobres que estudaram no colégio 15, e vamos levar essa galera. Ele pegou quem nasceu num berço de ouro, ele pegou quem estudou no colégio mais caro, ele pegou quem tinha somente nota 10, quem falava inglês, alemão, quem falava francês, espanhol, alguma coisa assim. Quem quem praticou judô, jiu-jitsu, quem fez natação, ele pegou só a nata. Ele não era besta. E levou para quê? Para
serem usados na Babilônia. Daniel 1, 3 até o 4. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. 17 anos, acabando o ensino médio. Fizeram o Enem, 980 na redação do Enem desses meninos. Em exatas, ciências da natureza, 960. Dava para entrar no ITA, dava para entrar na UFPE, dava para entrar em Harvard, se fosse preciso. Oxford, a nota desses meninos. Eles eram realmente, não era só um, eram vários, sim, rapazes de alto nível. E santos, tementes a Deus. Que coisa linda, nasceram em berço de ouro, na nobreza, mas ao mesmo tempo não deixaram que o palácio e que as oportunidades boas os corrompessem, mas permaneceram fiéis ao Senhor. Olha o verso 8. Chegando em Babilônia, uau, exilados, tem ninguém aqui, ganhamos uma bolsa. Mas aquela bolsa, para estudar onde? Na UFBA. UFBB, Universidade Federal da Babilônia. UFBB, direto a bolsa lá. Eles estavam lá, e o que é que eles fizeram? Com direito a alojamento, tá? Mas eles não se deixaram seduzir. Verso 8, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Comer comida kosher, que é comida judaica. Comer sem sangue, comer sem se empanturrar, comer com moderação, manter-se fiel ao Senhor. Com que idade? 17 anos. Queridos, muitas vezes o que vai acontecer em nossa vida futura começa com essa idade de 17 anos. Para uma igreja, para uma pessoa, para uma família. Isso aqui, metaforicamente, todos nós temos hoje 17 anos. Como José, como Davi e como Daniel, vamos escolher não nos contaminar com as iguarias do rei. Televisão, redes sociais, ideologia de gênero, política, seja o que for, nós não nos contaminamos com as iguarias, com o banquete do rei, porque nós temos um outro rei superior para agradar. Não importa se estamos perto ou longe da nossa cidade. Tá certo? Então ele decidiu não se contaminar. Mas não foi uma decisão depois de velho. Foi uma decisão da transição para a idade adulta. Verso 17, Daniel 1, 17. Ora, a estes 4 jovens, que era Daniel, Azarias, Ananias e Misael. Ananias, Azael, fugiu o nome hebraico deles. Oi? Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 nomes. E Daniel. O que aconteceu com eles? Deus deu sabedoria e conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de sonhos e visão. Você imagina eles estrangeiros, na hora da prova de caldeu, que era a língua suméria, eles sabiam mais gramática, mais verbo, mais gramática da língua caldeia do que os próprios caldeus. Eles sabiam mais história da caldeia do que os caldeus, mais matemática, mais geografia, porque Deus era com eles. Quando você escolhe priorizar Deus, Ele prioriza você.
Deus priorizou o CCA nessa cidade, porque essa é uma igreja que adora, essa é uma igreja que ora, essa é uma igreja que proclama a palavra de Deus aqui em Guaraúns. Deus honra essa igreja e, por extensão, você é a igreja. Você é a pessoa que tem 17 anos e a quem Deus quer abençoar e coroar com graça, porque a igreja somos nós. Nós somos a igreja andando. Nós somos a igreja que vive, que apresenta Deus ao mundo. Então, queridos, Daniel 1:20, em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas. Teve também, não foi assim, passou. Teve uma sabatina. Teve uma prova oral, sabe com quem? Com o rei. Não foi qualquer um. Em toda matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei fez perguntas, os achou, olha isso, é Bíblia, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Aqueles imigrantes, aqueles bolivianos, como se fosse, aqueles venezuelanos, africanos que chegaram aqui fugindo da guerra, agora demonstraram mais sabedoria, mais entendimento, mais cultura, 10 vezes mais do que o povo da terra, os sábios, os antigos, os catedráticos, os PhDs. Eles, jovenzinhos, demonstraram muito mais. Depois de 3 anos. Por quê? Porque Deus era com ele. Você quer o favor de Deus de uma maneira assim, sobrenatural? Ame ao Senhor, busque ao Senhor. A Cléia falou ontem, né? Aquela moça que ganhou a prata no judô, todos eles têm que ter um escudeiro, alguém do lado. A Kátia, ganhou ouro. A pessoa que ajudou ela todo o tempo, e aparece nas fotos, ela era lá de Fortaleza, do Instituto Melvin Social, projeto social, lá da comunidade. Ela chegou com uns 4 anos, para a Cléia cuidar lá no trabalho. Família pobre, muito pobre, não tinha nada. Mas ela bem pequena e bem truculenta, assim. E essa menina, desde criança, ela amava Jesus, ela cresceu no projeto. Nós mudamos para São Paulo, depois para Porto Alegre, e tenho alguns 3 anos isso. Um dia ela apareceu na igreja, falou com a Cléia não conheceu aquela mulher enorme assim, 17 anos, quando ela chegou em Porto Alegre. Olha isso, ela saiu de Fortaleza, quem contratou a Kátia? O Grêmio União. O Grêmio é um dos maiores clubes de judô, né, de esportes gerais, natação, do Brasil. 17 anos. Teve que ter permissão do pai e da mãe para ir lá para Porto Alegre. Ela chegou lá e ela falou, eu vou congregar. Eu quero ser discipulada, eu quero ir para a célula. E ela ficou lá no alojamento com outras pessoas, mas todo domingo ela estava na igreja. Toda vez que ela viajava para competir em Goiânia, aqui no Recife, ela pediu oração. A Cléia orava por ela. E assim, nós vimos isso acontecer. Ela chegou desconhecida lá em Porto Alegre. Em questão de 1 ano, gente, ela ganhou o Campeonato Brasileiro de Judô. Ela viajou, ela ganhou várias competições em São Paulo, em Minas. Ela ganhou o Pan-Americano, o Sul-Americano, o Pan-Americano. Ganhou medalha de ouro na França, medalha de ouro na Alemanha. Ela foi campeã pan-americana no Canadá. E ela ganhou 2 mundiais da categoria dela. Ela chegava de volta à nossa igrejinha lá em Porto Alegre. Ela apresentava a medalha. A Cléia chamava ela lá em cima, orava pela... Todo mundo, era ouro. Mas ela, toda vez que ela ganhava, dava glória a Jesus. Começou com 17 anos. Ela tem apenas 19 agora. Não era tempo, mas ela foi chamada para as Olimpíadas de Paris. Ela não competiu, mas na posição que ela foi, isso acontece às vezes com alguém de 24, 25. Ela foi com 19 anos e está lá. Eu não tenho dúvida que na Olimpíada, daqui a 4 anos, ela vai ser uma das que vai estar trazendo um ouro para o Brasil. Porque toda vez que ela compete, ela coloca Jesus em primeiro lugar. Incrível isso.
Então, mas quando ela chegou lá, no Grêmio União, com 17 anos, igual Daniel, tem 19 anos hoje. A Kátia, ela foi chamada para a seleção brasileira de judô, para a Olimpíada, e por isso ela não está em Porto Alegre mais. Ela está em Pinheiros, São Paulo, que é o maior clube de preparação para isso. Mas as nossas escolhas hoje, nossas escolhas aos 17, vão definir o que nós seremos aos 70. Como será o CCA aos 70? Aquilo que nós somos hoje, só que de maneira multiplicada muitas vezes, pastor Marcos, pastor Cristiano, muitas vezes e muitas vezes mais, para a glória de Jesus. Porque vocês têm sido como José, aos 17, como Davi, como Daniel, aos 17. Daniel 5,14, 40 anos depois, ele viu esquerda governando, ele viu direita, ele viu invasão, viu golpe de Estado, viu Babilônia ser destruída e chegar à Pérsia, mas ele não se contaminou nem com a Babilônia, nem com a Pérsia, nem com a direita e nem com a esquerda. Ele não brigou, ele não vestiu vermelho, nem vestiu um verde e amarelo diferente do que é a bandeira, ele não vestiu essas coisas, ele simplesmente decidiu seguir a Deus em primeiro lugar e sempre. 5,14. Aí mudou o reino. Era Belsazar. Ainda era Babilônia. Apareceu uma escrita na parede. O rei já estava todo corrompido. E uma mão escrevendo na parede. E agora? Daniel estava já velho. Isso aqui era quase 50 anos depois. E aí, o que aconteceu? Fugiu aqui. Então, mas 5,14, que diz assim: tem uma pessoa, ó rei, não fique perturbado, aqui no teu reino, em quem habita o Espírito dos deuses, no templo do teu pai, no templo do teu pai. Esse homem era usado com poder, com sabedoria, com revelação, e nele tem o Espírito dos deuses, nele tem entendimento, sabedoria, santidade. Estou resumindo, porque acabou a minha bateria. Revelação, chama esse homem, porque esse homem é a pessoa certa. E Daniel foi chamado, já velho, mas o que ele tinha agora era aquilo que ele tinha aos 17 anos. Não negligencie, não deixe para depois. Comece aos 17 o que você quer experimentar e viver aos 70. 17 não é a idade que nós temos, mas é a idade que Deus nos faz viver hoje. Tá, queridos? Então, a outra coisa. Eu falei, lembra que o primeiro que nós falamos, que foi chamado e operou com muita fé aos 17, foi José. O segundo, Davi, venceu o gigante. Terceiro, Daniel. O quarto agora, fugiu, apagou aqui, mas não tem problema. É um grupo. 17 anos era a idade que pelo menos metade dos discípulos de Jesus tinha quando foram chamados. Como assim, pastor? É verdade. A gente está habituado a imaginar João, Tiago, até não deixou, Bartolomeu, Judas, como caras de 25, 30 anos. Não era. A maioria deles tinha 17 anos. Alguns cristãos pesquisando acham que pelo menos 6 ou 7 deles tinham 17 anos de idade quando Jesus chamou para serem seus discípulos. O mais velhinho da turma era Pedro. Lembra que Mateus é um cobrador de impostos, adolescente. Ele podia trabalhar a partir dos 14 em Israel. Mateus é o único que registra, porque ele era um fiscal da Receita. E ele diz que chegando em Cafarnaum, era necessário pagar o imposto do templo. Jesus e mais 13 homens, era necessário pagar o imposto do templo. Porém, 11 eram isentos. Por quê? Porque não tinha idade suficiente.
Porque o imposto do templo você pagava a partir dos 21 anos. Então, quem foi que pagou o imposto do templo? Pedro vai lá e pesca. O primeiro peixe que aparecer, você pega. E tinha uma didracma, que pagava o imposto de Jesus e o dele. Por que não dos outros? Porque eles não tinham idade ainda para pagar o imposto do templo. Então, isso quer dizer que, fora de Pedro, todos tinham abaixo de 21 anos. Pesquisadores dizem que João, pasmem, alguns creem que João, por isso que fala do discípulo amado, tem cuidado com o João. Ele tinha talvez 12 anos, ou 13 anos. Talvez dois ou três deles tenham 15 ou 16. Talvez alguém tinha 18, Pedro 21, mas talvez 7 deles tinham 17 anos. E eu vou te dizer por quê. Porque a idade de um judeu tornar-se discípulo de um rabi era 16 anos, talvez 17. Todo judeu, toda a família judaica tinha o sonho de que o seu filho um dia pudesse ser um rabi, um rabone. Era o cargo, até hoje em Israel, estava lendo, o cargo de rabi em Israel equivale a um bispo católico no Brasil, alguma coisa assim, bem famosa. Hoje tem que ter mestrado em letras, ou em direito, ou em teologia judaica, para ser um rabi, e não é tão fácil. Duram 6 anos de preparação. Naquele tempo, a profissão que havia disponível era pescador. A profissão que havia disponível era carpinteiro ou agricultor. 3 profissões: carpinteiro, agricultor e pescador. Só que os pais sonhavam com algo melhor para os seus filhos. Imagina meu filho ser um rabi. Porque o rabi poderia ser alguém que um dia ia conviver com o Messias. E aí, só em Jerusalém, que tinha escola, que tinha preparo, que tinha condições de fazer, quando tinha o ITA, era em Jerusalém. Agora você imagina a Galileia, que era a região mais pobre, mais humilde, mais simples. Todo mundo fazia bullying com a Galileia. Lembra? Pode de Nazaré sair alguma coisa boa? Nazaré, Cafarnaum, Caná, era tudo lugarzinho de bullying. Coitada da Nazaré. Nazaré, o pessoal ria da Galileia. Por quê? Porque lá no passado tinha havido uma mescla de mistura racial. Então, galileus e samaritanos eram vistos como regiões mescladas, misturadas com outro sangue, com outros povos. Por isso que havia rixa e discriminação. Galileia dos gentios, era o nome, o apelido que eu falava, Galileia dos gentios. Galileia é um Israel assim, por misericórdia. Mas Galileia, Samaria, piorou. E onde foi que Jesus começou o seu ministério? Na Galileia, na região pobre, discriminada. Olha, de cada 100 rabinos que surgiam em Israel, aparecia rabino de Jerusalém, da Judéia, da região da Transjordânia, da região de Eilat, do sul do Mar Morto, Negueb, mas da Galileia não tinha histórico de aparecer rabinos ou discípulos, talmidim. Talmide era um discípulo especial chamado com a possibilidade de virar alguém importante, um rabi. Não tinha. Sabe quando diz, olha, passou alguém para um concurso, um atleta. Sabe aquele país que nunca tem uma medalha olímpica? Tem país que não tem medalha olímpica nenhuma. A Galileia não tinha medalha talmídica. Talmide é a palavra discípulo em hebraico. Então, cada pai de família esperava que, quem sabe, colocava o menino na escola para aprender a Torá, decorar o Velho Testamento. O menino ficava lá 1 ano, 6 meses. É imaginar não terminar nenhum ensino médio. Chegar no 7º ano, no 6º e parar. Ah, não dá nada, vira pescador. Pedro, vira pescador. Tiago, vira pescador. Zebedeu, meu filhinho, João, que pena.
nem deixou o João estudar, vira pescador, novinho, pescador. Então o sonho, a possibilidade de um dia ser um rabi, ser um talmide de alguém, não era muito longe. Até que... E aí a palavra mais importante que um judeu poderia ouvir é como se fosse passar no ITA, é como se fosse passar para a bolsa mais alta do mundo. É quando um rabi, já um rabi consolidado, chegava para alguém e dizia: vem e segue-me. Eu estou te adotando como meu discípulo. A partir de agora você vai ser um junto comigo. Uau! Os pais pagavam o preço que fosse, deixavam o filho ir. E aí, naquele dia, lá na praia, o sonho de frustrado, nunca estudaram, eram apenas galileus. E aí, ainda por cima, pescaram a noite toda e não pescaram nada. 4 parentes: Pedro e André, irmãos. Tiago e João, irmãos. Pescaram, dependia daquilo para comprar açúcar, para comprar polenta, não sei, munguzá para casa. Nada. Lavando as redes, aparece um homem lá, com roupa de rabi. Um rabi. E aquele rabi diz: amigos, podem emprestar o seu barco? E ele falou: pescaram alguma coisa? Não pescamos nada. Podem emprestar o seu barco? Cansados, mas a educação, Pedro emprestou o barco como plataforma, como um estrada, a multidão enorme lá ouvindo. Jesus ensinou, pregou, foi uma bênção. E aí eles cansados: tomara que esse homem termine, corra para casa dormir. A noite toda pescando, tomara que ele termine. Aí Jesus falou: amigos, agora faz o seguinte, pega as redes e joga do lado direito ali do lago, no lugar mais fundo, e joga. Pedro deve ter pensado: você pode ensinar, entender de pregação, mas de pesca, Senhor, com todo respeito, nós pescamos